Apresentação sobre fundo verde. Duas mãos seguram um telefone. Lidando com a ansiedade e o coronavírus. IFES Campus Vitória, psicólogas Cirlei Trujillo e Terezinha Lírio. Por que falar sobre isso? Em primeiro lugar, porque é algo que afeta todos. A imagem mostra o globo terrestre e diversas pessoas ao seu redor, porque essa pandemia tem afetado pessoas de diferentes locais, situações, condições. Todos, de alguma forma, sofremos alguma consequência devido a isso. O segundo ponto é que é algo que ameaça a nossa saúde física e mental. A imagem escolhida mostra duas mãos segurando o símbolo da saúde, representando essa relação de cuidado. Em terceiro lugar, porque não podemos fazer muita coisa. Várias dessas situações escapam ao nosso controle, ao nosso poder de decisão individual. E isso é algo que nos angustia. Muitas vezes, essa angústia é difícil de ser nomeada. O que eu estou sentindo? Será que isso é normal? Será que tem mais gente sentindo a mesma coisa? Será que é uma crise de ansiedade, de estresse? Então é importante contrastar o que é ansiedade e o que é estresse. A ansiedade é a antecipação de coisas que podem acontecer conosco. É uma forma de nos preparar para enfrentar situações difíceis que podem ocorrer, possibilidades negativas. A imagem representando a ansiedade mostra uma pessoa sentada com diversos balões de pensamento ao seu redor. Por quê? As pessoas ansiosas têm a tendência de ficar imaginando vários cenários, né? O que pode vir a acontecer. Se eu fizer isso, pode acontecer isso, e um pensamento vai puxando o outro, e a ansiedade vai assim crescendo. O estresse, por sua vez, é uma reação do nosso organismo àquilo que percebemos como um desafio. A imagem para representar esse estado mostra uma bomba prestes a explodir e uma pessoa ali logo abaixo dela reagindo a essa situação. Tanto o estresse quanto a ansiedade fazem parte da vida. São formas de reação que são positivas em si. A ansiedade nos ajuda a evitar problemas e o estresse nos ajuda a reagir frente a eles. Mas, se forem muito frequentes ou muito intensos, as duas condições podem se tornar transtornos, podem atrapalhar nossa vida, podem prejudicar a nossa saúde mental. Várias coisas que estão acontecendo podem, nesse momento, nos estressar. Em primeiro lugar, há as questões financeiras, o dinheiro. Muitas pessoas perderam o emprego, tiveram sua renda diminuída, tiveram aumento de despesa e se preocupam com o futuro, com o que pode vir a acontecer, se vão conseguir manter a sua ocupação ou não. Em segundo lugar, há os fatores ligados à própria situação de isolamento social, a diminuição ou perda de contato com amigos, com familiares, pessoas importantes, a quebra da rotina, a convivência forçada, mesmo que seja com pessoas com as quais você tenha uma boa interação, trabalho ou aula em casa, muitas vezes sem condições para isso, dividindo o espaço, equipamentos, a angústia de lidar com isso, de ser tudo ao mesmo tempo. Geralmente nós cumprimos diversos papéis sociais, mas em locais e momentos diferentes. Uma hora eu sou mãe, outra hora eu sou esposa, outra hora eu sou psicóloga, outra hora eu sou professora, outra hora sou filha, mas agora estamos fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E em um lugar que antes era um lugar de relaxamento.
de tranquilidade, um refúgio, a nossa casa, que se torna uma prisão. E junto com isso a sensação de impotência, porque não somos nós que decidimos ou que definimos esse tempo de isolamento. Em terceiro lugar, há os fatores ligados à própria doença, a possibilidade de contaminação, o fato de pertencer ou não ao grupo de risco ou ter familiares nesse grupo, sentir esses sintomas ligados ao coronavírus, a falta de medicamentos, o excesso de notícias, suspeita ou mesmo diagnóstico dessa condição. E, por fim, em quarto lugar, os fatores ligados à própria morte, seja de membros da família, de amigos, de conhecidos, e a impossibilidade de compartilhar rituais de despedida e conforto, com a limitação no tempo e na presença de pessoas em velórios e enterros. Frente a tudo isso, como podemos agir? Que estratégias podemos usar para conseguir lidar com tudo isso que vem acontecendo? Vamos apresentar 3 grandes grupos, 3 grandes formas de ação. Em primeiro lugar, aparece uma imagem com o ícone de uma cabeça e peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando ali. Isso representa o conjunto de estratégias ligadas ao foco no problema. Então, são pessoas que buscam, de alguma forma, lidar com a situação, seja pelo confronto, seja pela busca de apoio social, de ajuda, seja por focar no planejamento de como resolver isso. Em segundo lugar, temos a imagem com emojis que vão desde a carinha mais triste à carinha mais feliz, né, mais positiva. É o conjunto das estratégias que focam a emoção, o controle da emoção, a aceitação de responsabilidade, o autocontrole, a reavaliação positiva. Às vezes nós precisamos manter o foco nas emoções para conseguir nos acalmar o suficiente para poder, então, procurar resolver esse problema. E o terceiro grupo, representado por uma silhueta de uma pessoa correndo, são as estratégias de fuga ou evitação. Então, vou procurar não pensar nisso, não quero, isso me incomoda, isso me angustia, não, isso não está acontecendo nada, isso é um exagero da mídia, por exemplo, né? A negação, a distração, procuro pensar em outra coisa, arrumar atividades que vão tirar minha cabeça disso, né? Ou o próprio comportamento de adicção, de vício, né? Bebida, fumo, enfim. O problema das estratégias de fuga ou evitação não é que elas não funcionem, elas funcionam na hora. Elas conseguem cumprir o seu objetivo ali, mas elas não ajudam a resolver o problema. Então, a longo prazo, elas têm um resultado negativo com relação à nossa saúde mental, principalmente no sentido de potencializar as consequências negativas da ansiedade, porque como você não resolve aquilo que está te incomodando, as preocupações continuam lá, os problemas continuam lá. Então, a ansiedade ela vai aumentando, porque essa situação de incerteza, de falta de controle, é algo que angustia muito e que está ali no centro das questões ligadas à ansiedade. Importante, então, que consigamos manter o foco naquilo que podemos controlar. Tem coisas que estão fora do nosso controle. A imagem mostra um profissional da saúde ao lado do globo terrestre e símbolos do vírus. Quer dizer, o avanço do coronavírus no mundo é um exemplo de algo que nós não podemos controlar. Não depende de uma coisa que eu faça. Mas há coisas que estão no nosso controle, que podemos controlar, né? Fazem parte ali do meu autocontrole. Por exemplo, reduzir os riscos de contaminação. Se eu faço ali
essas ações representadas pelas imagens, né? A desinfecção de superfícies, lavar as mãos, ficar em casa, usar máscara, ter cuidado com as entregas. Todos esses são comportamentos que vão reduzir o risco da minha infecção individual e das pessoas com as quais eu convivo. Nossa, tudo isso deixa a gente nervoso, preocupado, angustiado. É importante também a gente parar um pouco. E agora a gente escuta uma música, pausa, calma. A vida precisa de pausa. É uma música composta, cantada por Vika, uma cantora que fez uma gravação, uma produção em casa. E essa música, ela aborda alguns temas que são importantes, que trazem essa reflexão. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Então, observe, o mundo precisa de pausa. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Pare o mundo que eu quero descer. Como que isso é verdade? Agora o mundo parou. E aí? Para onde a gente desce? Nem tudo a gente pode controlar. Isso é algo angustiante, mas isso é uma verdade da vida. E esse é um momento também do mundo parar para pensar sobre essa questão. A gente viveu muito sobre essa ilusão de que a ciência tinha resposta para tudo. E nem sempre isso é verdade. E o que a gente faz com isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a mensagem de que as coisas voltam para o lugar. Quando isso tudo acabar, mesmo que não seja o lugar que elas ocupavam antes.
mais elas vão voltar para o lugar. E essa crença, essa positividade é um fator de resiliência. O que é resiliência? É essa capacidade que nós temos de superar adversidades. A imagem mostra uma silhueta de pessoa coberta ali como que por um campo que a protege das setas que batem nesse campo e saem. Justamente porque a resiliência é essa capacidade de estar bem, mesmo sendo atingidos por problemas, por dificuldades. Então, há algumas dicas do autocuidado que vão nos ajudar a superar tudo isso. Imagem sobre fundo verde com estrelas coloridas ao lado. Frase central da imagem: dicas para lidar com a ansiedade na quarentena. Como cuidar de si e a importância do autocuidado. Imagem sobre fundo verde. De um lado, o desenho de uma nuvem com chuva e do outro lado, o sol. Frase central da imagem: depois da tempestade, sempre vem o sol. Seja positivo. A situação de isolamento social é nova para todos. Não é fácil ficar em casa e mudar a nossa rotina, mas precisamos enxergar a vida de forma mais leve e positiva. Imagem sobre fundo rosa com os desenhos. Desenho 1, relógio e abaixo a frase: tem a hora de levantar. Desenho 2, mesa com uma xícara e frutas. Abaixo a frase: tenha alimentação saudável. Desenho 3, livro, caderno. Abaixo a frase: estude, leia e escreva. Desenho 4, uma lista. Abaixo a frase: planeje o dia seguinte. Frase central da imagem: mantenha a sua rotina. É importante manter a rotina anterior ao isolamento. Por exemplo, dividir o seu dia em manhã, tarde e noite. Tirar o pijama, ter um local para estudar e trabalhar e cuidar da alimentação e planejar as suas atividades durante o dia é muito importante para a manutenção da sua rotina. Imagem sobre fundo laranja e flores desenhadas no canto superior direito, com a frase central da imagem: reserve um tempinho para coisas legais. Frases na imagem: cozinhar algo gostoso, decore o seu quarto, ligar para os amigos, ver uma série divertida, faça atividade física na sua varanda. É importante reservar um tempo para você relaxar, descansar a mente e o corpo, enfim, fazer coisas legais que te façam se sentir bem. Imagem sobre fundo roxo com o desenho de várias pessoas juntas. Frase central: evite a sensação de que não podem te ajudar. Você não está sozinho. Lembre-se que você não está sozinho. Não estamos sozinhos. E se você se sentir solitário, ligue para alguém para conversar, desabafar e dividir os seus sentimentos. Isso vai te fazer bem. Imagem sobre fundo azul com um desenho de 2 corações, um de cada lado da imagem. Frase central: fale com as pessoas que te fazem se sentir bem. Sempre tem alguém que acalma seu coração, não é mesmo? Que te faz sentir bem, que te faz sentir para cima. É sempre bom ter alguém do bem perto de você. Imagem sobre o fundo branco com o desenho de letras e balões de pensamento e diálogo. Frase central: evite o excesso de informação. Dedique um momento do seu dia para se informar sobre a situação atual e tente se desconectar o resto do tempo. O excesso de informação pode ser um fator estressor, ou seja, pode causar estresse e também ansiedade. Em tempos da pandemia causada pelo coronavírus,
Covid-19, é importante saber o que está acontecendo para termos cuidado e prevenção. Mas não é saudável buscar a todo tempo informações sobre o assunto. Imagem sobre o fundo amarelo com o desenho de uma bomba e uma seta vermelha indicando para cima. Frase central: e se a ansiedade aumentar, distraia a sua mente, respire, lembre-se, vai passar. Todos nós já passamos por situações difíceis anteriormente e sobrevivemos, não é mesmo? No fim, tudo volta ao seu lugar e viva um dia de cada vez. Aqui nós temos uma sugestão de planejamento que pode servir para deixar algumas pessoas mais calmas, porque ela ajuda a gente a visualizar o que está acontecendo, quais são os nossos problemas e que estratégias nós podemos usar para diminuir a ansiedade ou o estresse nesse momento, considerando o foco no problema, o foco na emoção ou na fuga e evitação. Então, por exemplo, se o problema são as preocupações financeiras, o futuro incerto do ponto de vista financeiro, o que eu posso fazer focando no problema? Eu posso pedir ajuda financeira a alguém que possa me ajudar. Eu posso empreender, tentar aí fazer uma atividade que vai me trazer algum retorno financeiro. Se eu tenho foco na emoção, eu posso compartilhar essa angústia com alguém que seja importante para mim, que eu saiba que vai me ouvir, que vai me acolher. E o que eu posso fazer para fugir ou evitar? Por exemplo, evitar pensar sobre isso, com a consequência negativa de não resolver, não diminuir essa preocupação. Então, essas são algumas ideias, né? Mas para os diversos fatores que nós citamos como problema, você pode pensar em diversas estratégias que vão ser diferentes de pessoa para pessoa, mas você já teve algumas dicas acima sobre como cuidar de si e essas dicas podem te ajudar a pensar nessas estratégias para lidar com esses problemas aqui. Se você tem uma pessoa que precisa de ajuda, que lhe procure para ajuda, então alguns pontos que você pode seguir. Em primeiro lugar, evite fazer julgamentos sobre o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Em segundo lugar, lembre-os de que você se importa com eles. É importante passar esse sentimento de que a pessoa ela não está sozinha, de que tem alguém que se importa com ela. Esse afeto compartilhado vai fazer muito bem a esse amigo. Em terceiro lugar, encoraje essa pessoa a buscar ajuda. Às vezes ela vai precisar de uma ajuda profissional. Encoraje a buscar essa ajuda e ajude a encontrar também os locais nos quais ela pode achar. E, em quarto lugar, disponibilize-se a ouvir. As pessoas não procuram soluções com as outras. Na maioria das vezes, elas procuram alguém simplesmente para ouvir, para compartilhar essa angústia. Se você precisa de ajuda, como conseguir essa ajuda? Em primeiro lugar, busque atendimento. Seja na unidade básica de saúde de referência para ter o atendimento inicial, seja no CAPS, se você já é cadastrado, seja no EAC, né, com uma situação de urgência, por exemplo, ali uma situação de tentativa de suicídio, ou o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, que é gratuito. Em segundo lugar, procure um psicólogo. No site epsi.cfp.org.br há informações sobre o atendimento online, que psicólogos estão cadastrados para fazer esse atendimento. Em terceiro lugar, procure informações confiáveis sobre saúde mental. A ABP TV, no YouTube, é um canal
no qual você pode encontrar informações confiáveis. A página www.einstein.br/saúde mental também traz algumas informações de forma muito simples, mas também de forma confiável. Apresentamos algumas referências utilizadas nesse trabalho que estarão disponíveis abaixo dessa apresentação. E nos colocamos à disposição para compartilhar isso com vocês. O Serviço de Psicologia do IFES Campus Vitória, ele tem o e-mail psicologia.vi@ifes.edu.br. Esse é o nosso contato. Um abraço, fique em casa, se cuide.